O reajuste de preços, ele seria um ajuste automático do valor dos pagamentos à variação do preço dos insumos. Esse reajuste, ele se faz conforme fórmula ou sistema pré-estabelecido, ligados a índice dos insumos publicados com base em dados oficiais ou por informações da Fundação Getúlio Vargas. Como já mencionado em vários vídeos, a periodicidade para a concessão do reajuste, ela ocorre a partir de 1 ano. Dessa forma, eu pergunto: é possível a renúncia ao reajuste de preços, considerando se tratar um mecanismo próprio do direito ao equilíbrio econômico-financeiro, conforme prescrito no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, no artigo 40, inciso 11 da 8666, e no artigo 25, parágrafo 8º da nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021? Temos que ter em mente que o reajuste de preços é um direito patrimonial disponível. Por isso, há o entendimento de que pode ocorrer a sua renúncia. Mas antes de prosseguir, vamos abrir um parêntese. O que é direito patrimonial disponível? O direito patrimonial disponível, ele ocorre quando esse direito ele pode ser ou não exercido livremente pelo seu titular, sem que haja uma norma cogente impondo o cumprimento da norma sob pena de nulidade ou anulabilidade do ato praticado com a sua violação. Ou seja, são direitos dos quais a pessoa pode abrir mão. Esse fica mais fácil nessa definição. Por exemplo, abrir mão da restituição do valor danificado em relação à colisão de um carro ou de uma moto. Eu posso abrir mão dessa restituição. Por outro lado, nós temos o direito indisponível, no qual não podemos abrir mão. E quais seriam esses direitos? Seria o direito à vida, à liberdade, à saúde, à imagem e à dignidade. Fechamos nosso parênteses. Então, existem doutrinadores e entendimentos jurisprudenciais que entendem ser possível a renúncia tácita. Sob que alegação? Eles alegam que se o contratado ele não solicitou no momento oportuno o reajuste, após 1 ano da vigência contratual, ele perderia o direito ao reajuste de preços. Eles consideram que ocorre a preclusão lógica. E por quê? Porque quando atos jurídicos posteriores ao momento em que deveria ter sido realizado o reajuste, sem ter sido contemplado na celebração de um termo aditivo de prorrogação contratual, ocorreria, então, a preclusão lógica. Lembrando, a preclusão lógica, ela consiste em quê? Ela consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual que seja incompatível com outro realizado anteriormente. Por exemplo, seria o pedido de reajuste após a celebração de termo aditivo de prorrogação contratual. Todavia, entretanto, há entendimentos contrários a essa tese. Segundo o professor Joel de Menezes, a previsão constitucional é medida importante que se presta o quê? A assegurar a posição patrimonial dos contratantes. De acordo com o professor, o assunto ele é tratado de forma equivocada e bastante restritiva pela legislação ordinária, pela própria administração pública, pelos tribunais judiciais e pelo Tribunal de Contas. Portanto, segundo o professor, a elevação constitucional ela se revela em argumento bastante útil para dar efetividade e fazer prevalecer o direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, eu pergunto, de novo, se o ordenamento jurídico brasileiro, ele atribuiu status constitucional a esse direito, seria admissível ponderar a sua renúncia tácita, mesmo que se trate de um direito patrimonial e disponível? O entendimento é que não.
Pessoal, que fique claro que esse entendimento não está afirmando que os valores oriundos de reajustes, eles não possam ser renunciados pelo contratado. Não é isso. Esses valores provenientes de reajustes, eles podem ser renunciados. Por quê? Porque eles são disponíveis. Pessoal, o que essa doutrina traz é que essa renúncia, ela deve ser expressa em razão da relação de direito público e a singular relevância jurídica da remuneração do contratado. Sobre esse assunto, a Advocacia Geral da União, ela entende que o direito ao reajuste de preços é de natureza patrimonial e disponível, admitindo a renúncia pelo contratado, desde que realizada de forma expressa e definida, preferencialmente por meio de disposição específica no termo aditivo de prorrogação contratual a ser firmado entre as partes. Temos ainda manifestação da professora Lúcia Vale Figueiredo, que entende que se afirmar ter havido renúncia tácita pelo simples fato de ter assinado o termo aditivo com mudanças contratuais, é admitir uma administração que não estaria a tutelar o interesse público primário, né, aquele das suas finalidades essenciais. Porém, apenas seus interesses o quê? Secundários. Dizemos que o interesse público primário é o verdadeiro interesse a que se destina a administração pública. Por quê? Porque este alcança o interesse da coletividade e ele possui supremacia sobre o particular. Já o interesse público secundário, ele visa o quê? O interesse patrimonial do Estado. Os doutrinadores, eles argumentam também que proibir o pagamento do reajuste sob a alegação de que teria ocorrido a renúncia tácita pela inércia do contratado não combina com os princípios do direito administrativo, como, por exemplo, o princípio da boa-fé objetiva. Então, pelo princípio da boa-fé objetiva, segundo o professor Silvio Luiz Ferreira, o contrato ele não compreende somente os deveres e obrigações pré-estabelecidos, mas também deveres de conduta para preservar o negócio e os efeitos jurídicos almejados pelas partes, impondo um comportamento que respeite a real intenção das partes que se compuseram. Desse modo, os acréscimos oriundos do reajuste de preços não poderiam ter o pagamento rejeitado posteriormente sob o argumento de que não teria sido formalizado oportunamente nos termos aditivos firmados no decorrer da execução do contrato administrativo. Por isso, a inércia do administrado no exercício do seu direito ao reajuste de preços, ele não significaria o quê? A ocorrência de uma renúncia tácita a esse direito. Por quê? Deixar de exercer esse direito não expressaria renúncia. Somente o quê? A prescrição pode aniquilar esse direito do contratado e favorecer quem? A administração pública.